Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias e comentários de Hytale aqui no canal Dan Gamer, um dos melhores canais de cobertura de Hytale dos países de língua portuguesa. Bom pessoal, a gente tem aqui o Simon respondendo algumas perguntas bem interessantes, dando informação nova, e a gente tem uma postagem muito interessante do Central Hytale Brasil nesse vídeo, tá? Vamos começar aqui pela resposta da pergunta que o Simon deu aqui no Twitter, tá? Relacionado à produção de conteúdo. Você que é youtuber ou que você quer começar um canal de Hytale, essa pergunta aqui talvez supra aí suas inseguranças. Você acha, será que Hytale vai ter bastante conteúdo para fazer vídeo logo no primeiro dia, logo no primeiro lançamento? Segundo o Simon, vai, tá? Aí o cara, o Ampter, ele perguntou o seguinte: Oi Simon, eu estava me perguntando se no acesso antecipado de dia 13 de janeiro vai ser jogável o suficiente para criar conteúdo adequado. Do ponto de vista de um youtuber, haverá recursos, progressão e estabilidade o suficiente para fazer vídeos decentes? Aí o Simon falou, sim, vai ter muito o que fazer. E também existe o modo criativo, que vai dar muitas boas ideias para vídeos. Ou seja, tá pessoal, a gente vai ter bastante conteúdo. Inclusive eu me esqueci de colocar aqui na tela, né, respondendo a pergunta, peço desculpas, tá? Tá aí na tela para vocês, se vocês quiserem ver aí o conteúdo, se quem quiser pausar, pausa, né? Mas é isso. A gente vai ter sim bastante conteúdo, tá? Eu nunca duvidei disso, porque o Hytale tá vindo com mais conteúdo que o Minecraft. E o que a gente viu é só 50%, pelo que eu entendi, do que realmente tem no jogo. Tem ainda animais que a gente nunca viu, tem ainda mobs OX que a gente nunca conheceu, nunca foi falado. E talvez tenha até facções que eles ainda não anunciaram, né? Então vai ter bastante conteúdo, vai ter bastante surpresa. A gente vai ter uma familiaridade com o Hytale pelos gameplays, pelos screenshots, mas a gente vai ter nossas próprias experiências lá, a gente vai descobrir coisa nova. E ainda tem o modo criativo, né? O modo criativo você pode construir o que você quiser, pode fazer mapas, pode fazer desenhos ali com os blocos. E além disso vai ser um ótimo modo para você explorar ali todos os itens que o Hytale tem, os blocos, as bancadas de trabalho. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo mostrando as bancadas de trabalho para o que cada um serve, né? Cada bancada serve e tudo mais, os itens que estão disponíveis no jogo, ou que estão disponíveis só no modo criativo e no modo sobrevivência não tá, né, quer dizer, no modo exploração, né? E é isso, tá? Então não fiquem preocupados, a gente vai ter sim todo o conteúdo ali do Hytale o suficiente para poder fazer bastante vídeo, acredito eu, talvez até por 2 semanas inteiras. E o Simon ainda falou, ó, vamos continuar atualizando o jogo por muitos anos. Ou seja, não vai tudo acabar quando o 13 de janeiro chegar. Não, eles vão atualizar, tá? E não vai ter só um ano de atualização, vai ser vários e vários anos aí de atualizações, tá, pessoal? Inclusive eu acredito que mesmo quando tudo que foi planejado, tudo que apareceu no trailer, tudo que tá ali no scope ali de história terminar e o jogo tiver já completo, vai vir novos conteúdos. Eu acredito nisso, tá? Eu acho que é o mais natural disso acontecer, né? Posso estar errado? Posso. Mas eu acho que vai acontecer, né? E a gente teve uma postagem muito interessante também do Simon postando aqui, acho que é um Funko, né? Acho que é um Funko. Um Funko aqui que ele tem no escritório dele, né? Com Cave Rex. Não, Cave Rex não. Cave Raptor, né? É o Cave Raptor, a figura dele, né? E um Quebec aqui no ombro dele. Bem interessante, bem bonitinho isso aí. Bem legal. Quem gostaria de ter isso aí? Deixa no espaço de comentários. Aí o Simon também respondeu uma dúvida sobre cor de pele, né? Um cara perguntou se ele conseguiria colocar o avatar dele de verde, né? Que ele gosta de globes e quer que o personagem seja um, né? Aí o Simon falou que sim, é possível, tá? Mas o cara ressaltou aqui embaixo que as skins são baseadas em humanos. Então você não pode ser um globe. Você pode ser um elfo, você pode ser um ciclope, você pode ser, sei lá, um Oni, né? Um cara com chifres, talvez um personagem parecido com um draconiano, né? Só que humanoide, claro, né? Parecido com humano, então só com pele só de lagarto. Mas você não vai poder ser tipo um Goblin de fato, a não ser que você chegue num modo criativo, você faça seu personagem virar um mob ali do Hytale. Aí sim, aí você talvez possa jogar com ele. Você troca ali do modo criativo pro modo exploração e você joga como personagem, talvez. Eu acho que acredito que funciona assim, né? Então, sim. Inclusive no trailer, tá? No trailer
mostrando o trailer oficial, aquele primeiro trailer que a gente viu que anunciou o Hytale, tá? A gente vê ali a customização, você pode mudar várias roupas e tudo mais, cor da roupa, cor da pele, cabelo, orelha e tal. Tá lá no trailer. Então, acho que essa dúvida aqui deve ser de um cara que é novo na comunidade, que não assistiu o trailer ainda. Mas é totalmente possível você mudar a cor de pele do seu personagem. Inclusive já teve vários exemplos já dos personagens com várias cores diferentes, né? Então, acho que é uma dúvida de um novato, né? E o Simon, ele respondeu sobre não ter tido o blog post do World Gen V2 essa semana, tá? Ele deu duas respostas sobre isso, tá? A primeira que ele deu foi essa aqui, né? O cara perguntou: e aí, cara, como é que tá aí o blog do World Gen V2? Lembro que você disse que esperava poder postar essa semana. Estou curioso se isso ainda está nos planos ou não. Aí o Simon falou: estamos trabalhando nisso agora. Terminaremos hoje ou amanhã. Provavelmente postando na segunda-feira no máximo. Lembre-se, estamos um pouco sobrecarregados com o lançamento que está por vir. Então tá ficando difícil para mim fazer previsões de tempo. Aí ele fez um post oficial sobre isso, né? Porque atrasou, no caso, eles estão muito sobrecarregados, né? Mas ele falou o seguinte aí nesse post oficial sobre esse do World Gen, né? Ele falou: estamos terminando agora o post do blog World Gen V2. Deve estar pronto hoje ou amanhã e estará disponível até segunda-feira no máximo. Com o lançamento chegando em 10 dias, as coisas estão um pouco agitadas. Então, os desenvolvedores, os editas do blog, acho que os horários do blog podem mudar um pouco, né? Obrigado pela paciência. E para encerrar esse vídeo, tá, pessoal? Temos aqui um post do Central Hytale Brasil. Muito obrigado aí pelos seus trabalhos com a comunidade, tá? Ele tá falando sobre como vai funcionar, né? Jogar em servidores e tudo mais, né? E ele tá dizendo o seguinte, né? Por enquanto, o Hytale vai seguir o modelo do estilo do Minecraft, né? Que são servidores que tem que ser adicionados manualmente com IP, né? Lá no Minecraft, para você, se você quer jogar num servidor que não é oficial ali, não é da lista e tudo mais, você tem que colocar ali o IP e a porta do servidor para você entrar, né? Para você jogar. O Hytale vai seguir o mesmo estilo, tá? E ele está dizendo também aqui, né, que o próximo passo é o navegador de servidores dentro do jogo, permitindo a busca e entrada em servidores sem depender de sites externos. Segundo o Slick, que é o diretor técnico do Hytale, a ideia é acabar com as listas de servidores de terceiros que exploram ou cobram dos donos de servidores. Ou seja, eles querem manter tudo dentro do Hytale, para ninguém precisar sair do Hytale para baixar mod, para entrar de servidor e tudo mais. Então isso é muito legal, né? Só que, claro, isso não vai chegar logo no dia 13, isso vai demorar alguns meses, talvez um ano, talvez a gente só tenha a partir de 2027 lista de mods e de servidores dentro do jogo, tá? Porque ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Então vamos manter as expectativas aí controladas e aumentar a nossa calma, como diz ali os personagens lá daquele filme O Demolidor com o Sylvester Stallone. Então, pessoal, aumentem vossa calma, aumente sua calma, John Spartago, né? E vamos ter paciência aí, porque logo logo vai sair. Assim que sair o jogo, acho que a gente já vai estar impaciente. Na verdade, boa parte da nossa impaciência já vai ter passado, mas a gente vai ter algumas ansiedades de alguns recursos que provavelmente eles vão anunciar. Eu acho que eles vão ficar ainda mais transparentes assim que o jogo for lançado, porque ele não vai ter mais muita coisa a esconder, né? Então acho que vai sair muito mais informação, talvez até de coisas que, sei lá, iam sair, mas foram descartados e tudo mais, né? Então, talvez a gente tenha ainda coisas por quais ficar ansioso, né? Mas é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí para ajudar no engajamento e também aperte aí o botão aí de hype, tá, pessoal? Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Viva todo mundo!